Olá, você ligado na Rádio Band News FM, também no YouTube da Rádio Band News FM e em todas as plataformas de streaming. Está no ar a partir de agora mais um episódio do nosso programa Pretoteca. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, você que acompanha a gente já desde sempre nas sextas-feiras, mas hoje especificamente o Pretoteca é na quarta, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. É isso, excepcionalmente, por motivos óbvios, a gente não poderia deixar passar essa data de trazer essa discussão aqui para o nosso Pretoteca. Você que já acompanha, né, a nossa missão aqui diária de falar sobre as questões da negritude, de exaltar a nossa cultura, as nossas personalidades. Claro que hoje a gente vai trazer essa discussão para cá também, nesse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Bom, é muito comum, todos os anos, a gente ouvir, né, aquela mensagem do Morgan Freeman que chega anualmente. Não precisamos de um dia da consciência negra, mas de 365 dias de consciência humana, né? Enfim, as mensagens que eu nem sei de fato se são atribuídas a Morgan Freeman, mas elas voltam todo mês de novembro à nossa pauta. E a gente vai aqui com você, gente, esclarecer a importância de existir uma data como a de hoje, como o dia 20 de novembro. A gente precisa pensar nos problemas que o racismo deixou na nossa sociedade, refletir sobre a data e especialmente porque esse ano ela é feriado nacional pela primeira vez, né, Larissa? Exatamente. E com a gente aqui hoje que vai trazer toda essa história, a importância da data, falar um pouquinho sobre tudo para você entender como que funciona, é a professora Carolina Bezerra, ela que é doutora e mestre em educação pela USP, também pós-doutoranda pelo Departamento de Antropologia da mesma universidade. Vou falar mais um pouquinho do currículo dela, porque é muito interessante. Extenso, ela né? atua como professora universitária, consultora, assessora técnico-pedagógica na formação de professores nos seguintes temas: educação para relações étnico-raciais, ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, educação quilombola, religião e religiosidade afro-brasileira, entre outros temas. Então, professora, seja muito bem-vinda aqui. Carolina Bezerra aqui ao Pretoteca. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pela sua presença. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui no Pretoteca e contribuir com essa discussão. Olha, Carol, obrigada mais uma vez por estar com a gente, né? Eu comecei aqui lembrando, né, de que toda vez, todo ano surgem aí essas frases, ressurgem essas frases de Morgan Freeman, de que precisamos de 365 dias, ou que se a gente parar de se preocupar com a consciência negra, o racismo desaparece. Por que isso é uma grande mentira? Por que o racismo não desaparece? E por mais que a gente discuta e que as coisas melhorem, infelizmente, né, embora eu seja otimista, eu acho que ele não vai desaparecer. Mas por que a gente precisa de uma data como a de hoje para trazer essa reflexão, para que ele possa, pelo menos, ser minimizado? Então, a importância dessa data, ela tem, além de ser uma dimensão existencial, uma dimensão que vai trazer uma série de discussões e que vai desvelar o racismo da sociedade brasileira e desvelar o mito da democracia racial, se a gente tivesse uma igualdade entre negros e brancos, uma equidade entre os vários povos que compõem a diversidade étnico-racial brasileira, isso não seria necessário. Mas nós sabemos que a história da população negra é uma história que sempre foi invisibilizada e sempre foi relegada a segundo plano. E quando a gente pensa na construção da ideia de Brasil, na construção da ideia de país, também, historicamente, nós sempre tivemos um conflito entre a construção de uma identidade nacional que apagava a especificidade dos povos indígenas e afro-brasileiros e uma identidade negra. Então, a gente tem essas discussões que vão sendo colocadas e trazidas no sentido de querer dizer, olha, a gente não precisa decidir, precisamos. E como nós precisamos? Como nós sabemos que precisamos? Por conta dos dados, né? A população, se a gente pega dados relacionados à questão do genocídio da juventude negra, se a gente pega o nosso sistema educacional, um país que mata a sua geração mais nova, na idade mais fértil e produtiva, e essa morte tem um pertencimento étnico-racial específico, e se explica por conta da história da Constituição, é muito importante a valorização não só da população negra, mas de toda a herança cultural, simbólica, civilizatória que dela faz parte. Então, por que um feriado nacional? Porque os feriados nacionais, quando a gente pensa determinadas imagens, que são imagens de heróis, elas trazem uma carga de uma construção que vai buscar reforçar essa ideia de nação. E nessa ideia de nação, ela a nossa ideia, os nossos heróis,
os nossos conhecimentos, a nossa história, ela não parte de uma concepção afrocentrada, né, afro-ameríndia, como a gente tem falado, né, também, das contribuições dos indígenas. Ela parte apenas de uma referência cultural, social, simbólica, histórica, que é da matriz branca, europeia, ocidental, judaico-cristã, que a gente vai falando e vai se desdobrando em vários termos. Então, para a gente pensar, por exemplo, a permanência da população negra no sistema educacional, para a gente pensar uma igualdade maior com relação às mulheres negras, que são a base da pirâmide social no Brasil, para a gente pensar tudo isso, é muito importante um dia da consciência negra que exalte e traga uma figura simbólica e histórica como a de Zumbi dos Palmares. Por quê? Porque vai reforçar e vai desconstruir a ideia de que a população negra foi submissa à escravidão. E vai trazer a ideia de um líder que viveu em um quilombo, que foi um espaço territorial simbólico que agregava uma série de outros grupos também subalternizados à sociedade brasileira e que se articulava na defesa de construção de um outro projeto civilizatório que não é esse projeto branco ocidental e judaico-cristão. Então, acho que essa é a principal questão da importância do Dia Nacional da Consciência Negra. Professora, ficando um pouquinho na história, né? Você já deu uma introduzida sobre Zumbi dos Palmares, a importância, claro, da data de ser um feriado nacional, mas muito se pergunta, né? As pessoas, elas começam a se questionar, a maioria, pessoas brancas, não entendendo essa parte, até de pensar, por que não o dia 13 de maio, né? O dia que foi feita a abolição da escravatura em 1888, né? Por que não o dia 13? Por que no dia 20? Então, eu queria que a gente voltasse um pouquinho na história para a gente poder, de alguma forma, contextualizar, claro, trazendo a importância também da figura de Zumbi dos Palmares. Então, a questão do 13 de maio era exatamente porque, vamos dizer assim, uma percepção colonizadora da educação, porque tem se falado cada vez mais nas redes sociais de uma perspectiva interseccional, de uma perspectiva decolonial, e aí para trazer um outro quilombola pensador, o Nego Bispo, que vai falar do contracolonial. Porque reforçar a data do 13 de maio é reforçar uma narrativa sobre a história da população negra que vai trazer o branco como protagonista, que vai trazer a imagem da princesa Isabel como uma salvadora, uma redentora da população negra que deu liberdade aos escravizados. No entanto, nós sabemos que durante todos os séculos de escravização dos africanos houve várias formas de resistência física, material, cultural e simbólica. E que o 1888, enquanto a data, né, 13 de maio de 1888, uma data da libertação, na verdade, foi um processo político de pressão, foi um processo político da população negra, dos abolicionistas, de várias questões políticas que estavam acontecendo no Brasil, que traziam uma realidade. O Brasil foi o último país, né? Todos os países tinham uma questão do capitalismo, dos navios, das mercadorias, ou seja, também não foi algo assim, não existia outra possibilidade dessa libertação, né? Não existia outra possibilidade porque tinha toda uma questão da expansão do comércio e tudo isso. E aí o que acontece com essa abolição da escravatura, né? O negro é simplesmente abandonado à própria sorte, não se tem políticas públicas, não se tem políticas na área da educação, cultura, trabalho, geração de emprego e renda, e logo após isso você tem todo um processo civilizatório que vai visar embranquecer a população brasileira, trazendo os imigrantes europeus no lugar da mão de obra escrava. E aí a gente tem toda essa população que é abandonada pelo Estado brasileiro, é por isso que nos últimos anos a gente tem debatido a questão de ações separatórias, né, entendendo que essa população negra construiu o país no próprio braço, construiu com o seu trabalho, com a sua expressão cultural, com toda essa carga que a população negra traz, com toda a importância dessa herança cultural que é apagada. E então, o 13 de maio ele vai trazer toda uma concepção que é uma concepção que a população negra não quer, que é uma concepção colonial, que é uma concepção como se uma branquitude tivesse acordado e falado, coitadinhos dos escravizados, eu vou dar liberdade.
E essa liberdade ela foi conquistada através da resistência, ela foi conquistada através de vários mecanismos, de várias instituições, de várias organizações negras e também, né, do que depois, na década de 70, a gente vai falar, vai dizer como o movimento negro. Expliquei, deu para vocês entenderem? Você é professora, né, meu amor? É óbvio que deu para a gente entender. Foi maravilhosa a sua explicação, mas eu acho que ainda é um desafio, né? Você sendo professora, a gente aqui sendo preta, né, sendo periférica, conseguindo dialogar, né, com as pessoas que vêm do mesmo lugar que a gente, mas ainda é um desafio para que também essas pessoas muitas vezes entendam a necessidade de a gente trazer essas questões. Porque, por exemplo, fui criada num bairro do subúrbio do Rio, onde a maioria da população é preta, e a gente ali se sentia num ambiente seguro, né, de tô em casa, não vou sofrer racismo aqui. A partir do momento que eu saio, vou fazer faculdade fora, outros colegas também foram conhecer o mundo, né? Nem que seja o mundo ali por perto, pegar o trem para trabalhar num lugar mais longe de casa, sair um pouco a primeira vez desse ambiente seguro, você dá de cara com as questões raciais, né? Então, como é que a gente muitas vezes consegue dialogar com essas pessoas, né, que são ali do nosso universo, que ainda acreditam que o racismo não existe, ou que possam acreditar que a gente, né, é mimimi, não é tanto assim, não. Ah, você nem é tão negro assim. Como é que a gente consegue fazer essa mensagem, Carol, penetrar nas massas realmente, que tem essa possibilidade nas mãos de mudar a nossa realidade? Olha, eu penso que o papel dessa coletividade, né? A gente tem Abdias do Nascimento, a gente tem Beatriz Nascimento, a gente tem Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, né? Mas principalmente esses primeiros que eu trouxe, eles vão falar dessa necessidade, né? Eles vão utilizar o conceito de aquilombamento como um processo político e social de reunir, né, como a gente fala, reunir a negrada, de reunir os intelectuais negros, de reunir a população negra, a cultura negra, para poder, através desse processo de aquilombamento, buscar formas coletivas de reivindicação de melhores condições de vida, de reivindicação de acesso, né, de garantia de direitos humanos básicos e mínimos. Então, quando a gente vai falar, né, o conceito de branquitude que a Cida Bento traz e tudo isso, eu costumo dar um exemplo nas minhas aulas, que é o seguinte: quando os imigrantes europeus vieram para o Brasil, eles tiveram um investimento do Estado brasileiro, eles tiveram acesso à terra, eles tiveram condições de, em poucas gerações, os seus filhos adentrarem o sistema educacional e ascenderem social, política e economicamente através da educação. Então, a gente pode dizer que nós temos várias frentes que são importantes, várias políticas que são importantes de serem pensadas numa articulação entre vários setores, da segurança pública, da geração de emprego e renda, da questão da cultura, da questão da juventude, da questão da saúde da população negra, mídia e comunicação. Olha que maravilha! Nós temos quantos anos, né, quantos séculos que nós tivemos para ter uma representatividade, não só uma representatividade, mas uma representação, o que é diferente. Então, ter vocês duas, né, apresentando a Pretoteca, eu estar aqui falando enquanto uma mulher negra, pesquisadora, como isso vai ter um impacto no sistema educacional e também vai ter um impacto nas questões de mudanças que estão se fazendo, e aí eu posso utilizar como exemplo o Enem. A redação, o tema da redação do Enem estava relacionado exatamente a tudo isso que a gente está falando. Porque a gente sabe que a população preta e periférica, quando chega no sistema educacional, não se vê, não se percebe, não tem a sua história, não tem a sua cultura, não tem as suas origens, ela não dialoga. Eu acho que quando o Mano Brown vira para em determinadas situações políticas e vai falar: olha, políticos, vocês estão se afastando da periferia. A gente tem vários grupos que estão ali na base, fazendo um trabalho com a periferia, não dá para chegar aqui só nas eleições. Então, tem uma construção desse aquilombamento, tem uma construção dessas relações sociais que a gente tem caminhado cada vez mais para essa discussão. Não adianta você só não ser racista, né? Ah, eu tenho um amigo negro. Não, a questão não é essa. Ah, eu gosto de uma pessoa negra. Então, eu tenho uma empregada negra, eu não sou racista. E a gente
apontando é uma perspectiva antirracista, é uma perspectiva de ação. Quando a gente fala do preconceito, do racismo e da discriminação, a gente está falando da discriminação enquanto uma ação. E essa ação, essa atitude que eu tenho, ela está relacionada tanto a uma ação, no sentido de ser racista, mas também de uma omissão, no sentido de eu me omitir para não poder dar visibilidade, trazer às claras a questão do racismo institucional, do racismo ambiental, do racismo religioso, a questão de como o racismo no Brasil ele é extremamente refinado e perverso, no sentido dele não ser tão aparente. Ele não é. A gente tem as discussões sobre a diferença entre esses países, e se tem a ilusão que porque no Brasil nós não vivenciamos uma situação como nos Estados Unidos, né, de regimes separatistas ou do apartheid na África do Sul, nós vivemos em uma democracia em que todos têm igualdade. Isso não é verdade. Né? O Emicida fala a pele alvo, né? Tem a pele alva e a pele alvo. Então, trazer essas discussões, né? E principalmente quando a gente fala da questão artística, da questão cultural, da música, do cinema, essas narrativas elas fazem parte do patrimônio da sociedade brasileira de uma forma geral. Então, não importa a cor da pele. Eu fiz uma atividade com os meus alunos dos 4 anos, que eu sou professora de educação básica, pedi para eles fazerem a árvore genealógica e trazerem o histórico do pertencimento étnico-racial, né, dos seus antepassados. E a maioria das crianças que visivelmente eram negras, traziam, eu sou descendente de alemão, de italiano, de português, de espanhol. E aí eu parei a aula em determinado momento e falei, vamos se olhar. Esse meu cabelo, olhem para mim, por que eu tenho essa cor de pele, esse cabelo? Aí as crianças olharam e falaram, professora, porque você é negra? Ah, então. E você, o seu cabelo, vocês não são parecidos comigo? Então, olha a falta que faz ter uma literatura que as crianças se reconheçam, que os jovens se reconheçam, uma narrativa na escola que supere a dimensão apenas das imagens do Debré, dos escravizados, do Pelourinho, do Tronco, e traga narrativas potentes, narrativas culturais, do cinema, da indústria cultural, como é importante a representatividade, né, de pessoas negras em diversos espaços. E com isso a sociedade toda ganha. Porque esse legado, esse patrimônio, é um patrimônio brasileiro de toda a população, de negros e brancos. Independente da cor da pele, valorizar a importância que esse patrimônio tem e valorizar as 3 principais matrizes que nos constituem enquanto povo é fundamental, porque um povo que não conhece sua origem, um povo que não conhece sua história, ele é muito, muito mais facilmente dominado. Ele é um povo que não tem clareza de quem ele é. Então, não é uma questão de negar, é uma questão de compreender, não é uma questão de, nós não queremos exaltar. Não, é uma questão de equidade, é uma questão de que todas as heranças e matrizes culturais que fazem parte da nossa Constituição enquanto povo sejam igualmente valorizadas e tenham representatividade em todos os espaços da sociedade brasileira, desde o Supremo Tribunal Federal até na novela da Globo, na novela das 8. Eu acho que essa é a principal questão que esse dia traz e que essas discussões estão trazendo para a gente refletir sobre o dia de hoje. Você traz sobre essa questão da potência, né? O quanto é importante a gente trazer e mostrar a potência, né? E essa fala sua de um povo que não sabe da sua história, um povo que não sabe ali das suas origens, não tem como realmente você avançar. Um povo que desconhece da sua própria história, né? Eu e Cíntia estivemos recentemente no prêmio Jornalistas Negros e Negras Mais Admirados da Imprensa Brasileira. É um prêmio que reconhece os jornalistas realmente pretos, e a gente teve muitos comentários nas nossas redes sociais, principalmente nas redes da Band News FM, de pessoas falando, mas pra que isso, né? As pessoas realmente elas têm ainda um problema de considerar, de entender mesmo a importância de premiações como essas, de homenagens como essas, né? As pessoas têm essa dificuldade. E isso eu falo que não é nem por falta de, muitas vezes, inserção de leis, enfim, mas também de demoras e atrasos para que as coisas sejam consolidadas. Eu vou trazer um dado sobre isso. Em 2003, desde 2003, uma lei determinou a inclusão do Dia da Consciência Negra no currículo escolar. E só em 2011, com a Lei
12.519, a data da consciência negra entrou para a agenda oficial do calendário brasileiro, mas somente agora, em 2024, virou feriado nacional. Então, acho que a gente consegue linkar tudo isso, né, professora? O quanto fica difícil para as pessoas entenderem e realmente absorverem a importância da data, a importância de homenagens, a importância de celebrações e justamente por essa demora para você colocar as coisas em funcionamento, para só agora, em 2024, isso virar um feriado nacional, né, professora? Sim, com certeza. Eu acho que é muito importante, quando a gente vai analisando historicamente, quando a gente vai entendendo, né, a gente vai compreendendo esses mecanismos, isso vai nos conduzindo a perceber que demorou muito tempo, do que a gente está reivindicando é muito pouco, né? Eu acho que o que você acabou de falar demonstra efetivamente. Então, assim, a gente tem processos, né? A primeira vez que a gente tem na LDB, né? Foi no ano de 2003, né? Que é a Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana, e aí depois, uns anos depois, incorpora indígena, que é uma outra lei também que vai modificar esse mesmo artigo, em todas as escolas públicas e particulares do país. E a gente vem batendo nessa tecla, tanto também quando se relaciona na questão das relações étnico-raciais de gênero e de sexualidade. Acabaram de sair dados que têm demonstrado, né, a maioria das chefes de família são mulheres, e isso, representativamente com relação às mulheres negras, é muito grande. Quando a gente pega dados da violência, a violência contra a mulher está focada principalmente nas mulheres negras. Quando a gente vai falar do sistema carcerário, também. Então, se a gente parte da questão biológica, que a ciência já desconstruiu, que não existem raças do ponto de vista biológico, e aí eu concordo. Beleza, a gente concorda com isso, a gente poderia falar da tal consciência humana. Ah, não existem raças. Mas a gente sabe que o racismo ele é um conceito que articula social e culturalmente um determinado grupo étnico-racial que tem determinadas características físicas, sim, e ele coloca esse grupo como um grupo inferior. Ele retira a humanidade desse grupo. Então, se a gente pensar, né, desde 1500, esses 4 séculos, o quanto que, no processo de modernização do país, várias reivindicações não foram sido abraçadas e trazidas, incorporadas nas políticas públicas. Então, a gente tem um processo muito longo, muito grande de resistência e de uma certa forma, trazer isso para uma pauta nacional. Então, quando todo esse percurso, né, se coloca, né, e essa luta ela vem há muito tempo, em cada município, porque primeiro estava a luta dos movimentos sociais e do movimento negro nos municípios, nas prefeituras, para isso virar feriados municipais, feriados locais. E quando juntava associações comerciais, o discurso sempre era esse, como é o discurso, né, da discussão que está tendo 6x1. Ah, não, vamos perder o país, a economia. Não, não é isso, porque quantos feriados nós temos? De 7 de setembro, 15 de novembro, feriados que estão, inclusive, enaltecendo uma imagem de um país que não é o real, que não é... Né, a gente deixou de ser um país colonizado, né? A gente realmente teve independência. Então, por que incomoda tanto um dia, né, o 20 de novembro, para enaltecer uma figura como Zumbi dos Palmares, em Quilombola? Por que incomoda tanto? E, para mim, essa mudança ela precisa partir de um processo coletivo, né? Que é a branquitude, reconhecer os privilégios, reconhecer que sempre, de uma certa forma, para eles sempre tiveram cotas, né? Cota para branco sempre teve, porque eles sempre tiveram acesso ao sistema educacional, eles são herdeiros de um poder político-econômico que foi construído a partir da exploração da mão de obra escrava. Quando a gente vai falar das grandes famílias, das grandes fortunas, elas foram construídas a partir da exploração e da escravidão. Né? Então, não dá para você pegar um dado, né, como se fosse um mérito
de um grupo que está naquela posição política e econômica por uma questão histórica, por uma conjuntura. Né? Então, é colocar o dedo na ferida, e a resistência vem forte por quê? Porque é discutir privilégios. É dizer, olha, eu tenho o mesmo direito de estar na faculdade, né? Eu tenho o mesmo direito de poder falar, a minha voz tem que ser ouvida, eu tenho que ser respeitada, muito, né? Nossa, a população negra tem que ser respeitada. Então, são esses incômodos que vão se articulando a um elitismo, que vão se articulando a um racismo, a um machismo, a uma misoginia, a uma LGBTfobia, né? Porque são padrões, e a sociedade brasileira ela é diversa, né? Ela é diversa, e a gente está falando de uma população que é maioria, né? É mais de 50% da população brasileira. Então, é absurdo. Assim, para finalizar, eu acho que é importante colocar que o que a gente está debatendo e discutindo aqui não é algo do Brasil. Né? O racismo, o preconceito e a discriminação está na pauta internacional de todos os países. O racismo, o preconceito e a discriminação têm sido sérios entraves ao desenvolvimento político, tecnológico, educacional, científico de vários países. Isso está na agenda da ONU, do Banco Mundial. Isso não é mais uma pauta de esquerda ou de direita, isso é uma pauta que está relacionada aos direitos humanos, está relacionada a uma outra conscientização sobre o meio ambiente, porque quando a gente pega as maiores reservas de água potável do mundo, estão localizadas em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, em grupos de grupos que viviam naquele território, naquele local, e construíram valores civilizatórios de integração, né, os povos originários de cada continente, de cada território, de relação com a natureza, e garantindo que depois a modernidade construísse as grandes unidades de conservação, os grandes parques. Nós temos muito que aprender com esses povos, são outros saberes que precisam ser incorporados na academia, no sistema educacional e na sociedade brasileira. Né? Então, acho que é aí que está a questão está relacionada a poder, a questão está relacionada a tudo isso, né? A gente tem que lembrar, inclusive, né, de estar relacionado ao poder, que o fim da escravidão foi uma discussão entre as pessoas que escravizavam. E teremos um problema para a economia, né? Não vamos esquecer disso, que também foi uma discussão na época. Se fosse levado por esse caminho, estaríamos aí provavelmente escravizados até hoje. Agora, você falou algumas questões, Carol, para a gente começar a encerrar aqui, porque eu sei que o seu tempo está apertado. Essa é uma reflexão que nós estamos trazendo aqui para pessoas negras, né? Já somos hoje bem mais conscientes, felizmente, com essa questão, mas é uma data para que as pessoas brancas também possam ter essa reflexão, né? Porque não adianta somente reconhecer que há privilégios sem fazer ações, sem ter ações de fato para conseguir modificar esses privilégios e melhorar a vida das pessoas que vieram aqui de um histórico de doloroso, né? De muitos problemas sociais desse grupo do qual nós fazemos parte. E a gente tem esse mito da democracia racial no Brasil, né? Mas a gente sabe que onde a gente entra, a nossa cor chega primeiro do que em qualquer lugar. E você trouxe aqui brilhantemente, né, essa reflexão, e você falou bem de ser uma mulher negra pesquisadora. E hoje aqui, conversando com você, provocando essa entrevista, temos duas mulheres negras jornalistas. A gente sabe que por muito tempo o nosso intelecto foi colocado em xeque, como se nós não pudéssemos ser pensadores, como se nós não pudéssemos ter a capacidade de argumentar, de conversar, de discutir, de ler, de falar o português corretamente. E a gente sabe que isso é algo que incomoda muito as pessoas. A gente viu recentemente, né, tem poucos dias, um caso, mais um, gravíssimo de racismo dentro de uma universidade, né, de jogos universitários entre alunos da USP e da PUC, né? E os alunos da USP foram taxados ali, foram chamados, né, de pobres, de cotistas, etc. São pessoas, advogados, né, futuros advogados. A gente teve um caso recente também com pessoas da medicina. Então, a gente consegue ter um retrato muito claro de como são os nossos advogados, como são os nossos médicos, tá? Eu estou falando de pessoas que ainda estão estudando, mas pessoas que, de fato, estão no mercado, que agem dessa forma racista, né? Estão ali nos estudantes de direito, são pessoas que vão compor o judiciário, que vão julgar pessoas pretas que estão nas cadeias, enfim, uma questão muito mais complexa e ampla. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né, para a gente encerrar aqui,
porque incomoda para essas pessoas que nós estejamos nas faculdades, né? Ocupando os mesmos espaços que eles como cotistas. E sabe o pior de tudo? Com qualidade, porque os alunos cotistas hoje têm um desempenho melhor e são maioria do que os alunos não cotistas nas universidades. Então, eu queria jogar essa provocação para você. Olha, eu fico muito feliz de você trazer essa questão, porque, para mim, ela vai fechar toda a nossa entrevista no seguinte sentido, né? A gente fala, né, e aí, né, como eu sou pedagoga, né, quando a gente estuda a história da educação no país, a gente sabe e a gente fala, para mim, eu fui diretora de ações afirmativas na universidade que eu trabalho também. E a gente sabe que quando a gente pensa ações afirmativas em alguns cursos, a gente chama o trio de ferro da educação brasileira, que tem uma resistência muito grande. E, para mim, são cursos que é um ponto nevrálgico que a gente precisa atuar, que é direito, medicina e engenharia. A gente chama o trio de ferro da educação brasileira. Por que o trio de ferro? Porque são os chamados doutores sem serem doutores, né? Porque doutor é quem faz doutorado. Verdade. E aí eles não precisam fazer doutorado e são os doutores. E eles são exatamente a expressão dessa relação entre o sistema dual de ensino que sempre prevaleceu, de uma educação para a classe trabalhadora, de uma educação para a massa pobre, preta, e de uma educação para as elites dirigentes do país. Então, quando a gente pega, e aí a minha pesquisa de pós-doc agora é violência de gênero no ambiente acadêmico, eu estive até na Universidade de Coimbra. Então, a gente está falando de uma herança colonial ainda na configuração do nosso sistema educacional superior. Por quê? Porque durante muito tempo, antes de ter universidade no país, a elite mandava os seus filhos para estudar na Europa. E a nossa faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, primeiro eles iam para a Universidade de Direito, da Universidade de Coimbra, que é uma universidade que foi criada mais ou menos no século XIII, né? Então, olha isso, como a gente traz essa herança, e aí toda uma discussão do racismo que existe, quantos casos nas atléticas, as músicas das atléticas, a questão do trote, a questão dessa violência que vai se entrelaçando, violência racial, violência de gênero, o elitismo, o machismo, a LGBTI-fobia, tudo isso vai se entranhando em um grupo que quem adentra aquele espaço parece que está no Olimpo e esquece que está ali com dinheiro público e que tem que se formar para reverter para a sociedade que o manteve naquele curso. Então, são cursos predominantemente brancos, embora a gente tenha falado muito das cotas, esse investimento na educação básica ele necessita para que a gente possa ter uma representatividade maior, né, de vários grupos étnico-raciais nas universidades. Mas incomoda por quê? Porque são justamente... quando a gente pega, por exemplo, um gráfico e a gente vai ver os desembargadores, quais são as universidades que formam os desembargadores? Em primeiro lugar é a USP, né? Então, a gente tem algumas universidades que são essas pessoas que vão estar ocupando cargos de poder e de decisão na sociedade brasileira e que vão estar movimentando esse poder político e econômico, que não vão se sensibilizar e não vão entender historicamente essas questões. Então, eu tenho batido na tecla da necessidade de termos cursos em relações étnico-raciais de gênero e sexualidade nesses cursos. É super importante, porque a gente precisa desconstruir, né, parar com esse epistemicídio e pensar a formação relacionada com a nossa realidade cultural, com a nossa realidade política e econômica, que vá pensar e romper com essa visão, né, desse sistema dual, né, e que esse sistema, na verdade, de uma forma simbólica, ele traz que existem grupos que nasceram para comandar, que nasceram para intelectualidade, para estudar, e existem grupos que só para trabalho braçal, né? E aí vem um discurso, quando você fala de falar correto, me lembra da Lélia Gonzalez falando do português, falando, né, o que é falar corretamente, o que a gente sabe que é uma disputa muito mais simbólica, que é eu escolher determinados conteúdos que vão trazer valores civilizatórios de uma visão de mundo descolada da realidade
étnico-racial, política e cultural brasileira. E aí não dá mais, por quê? Porque ela não vai pensar, ela não vai estar preparada para lidar com os desafios contemporâneos que precisam garantir os direitos humanos a grupos que historicamente, sistematicamente vêm sendo aniquilados, exterminados e alijados nos espaços de decisão e poder da sociedade brasileira. Acho que essa é a principal questão. Importantíssimo, viu, professor? E a gente tem avanços, apesar de curtos passos, curtíssimos passos, né, Cíntia? Tem que ser devagar. Infelizmente, mas a gente está aqui fazendo Pretoteca, diretamente da Sala Digital, uma parceria da Band com o Google, e a gente tem alguns dados, só para a gente finalizar, tá, professora? Para trazer aqui, para quem acompanha a gente, tanto pelo YouTube, também pelo nosso Spotify, no dial da Band News FM, ó, Dia da Consciência Negra de 2024 já é o segundo mais buscado da história. Isso de meses de novembro dos últimos 20 anos no Brasil. Então, a gente tem aqui realmente, de acordo com o Google Trends, né? A gente tem esse gráfico que nos mostra realmente esse crescimento e esse avanço, apesar de ser das longos, pessoas, né? curtos passos, como a gente diz, né, Cíntia? São interesses das pessoas por esse assunto. A gente tem mais um dado aqui sobre o Dia da Consciência Negra. Muitas perguntas selecionadas entre as principais de 2024 no Brasil. Primeira delas, Dia da Consciência Negra é feriado? Como surgiu o Dia da Consciência Negra? Porque a Consciência Negra é celebrada em 20 de novembro. A gente já trouxe, inclusive, essa resposta. Quem criou o Dia da Consciência Negra e como comemorar o Dia da Consciência Negra? Então, a gente vê que, realmente, as pessoas têm se interessado e que tomara que seja assim daqui para frente cada vez mais, né, Cíntia? É isso. E assim a gente começa a encerrar a nossa conversa com a Carolina dos Santos Bezerra Pérez. Ela que é especializada em estudos de questões raciais e quilombolas pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigada pela sua contribuição. Eu acho que a gente conseguiu responder muitas dessas perguntas, né? Essas dúvidas que surgiram lá no Google e tentar, como a nossa missão, né, de jornalismo, de querer mudar o mundo. Exato. Eu escolhi essa profissão por isso, porque eu queria mudar o mundo, talvez não numa escala global, mas conseguir fazer com que as pessoas peguem a mensagem e consigam transformar outros mundos. Professora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder estar aqui. Eu acho que o papel da universidade pública é exatamente esse, né? A gente tem o ensino, a pesquisa e a extensão, e a importância da divulgação científica, a importância de socialização dessa produção de conhecimento e pesquisa que é construída na universidade, precisa retornar à sociedade, e eu acho que o jornalismo é fundamental, é um aliado poderoso para isso. Então, muito obrigada. A gente que agradece. Até uma próxima. Agora corre para sua aula, que a gente já atrasou a senhora bastante. Um beijo. Obrigada, professora. Beijo. Beijo, obrigada. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Sempre às sextas-feiras o podcast, o programa Pretoteca vai ao ar, mas excepcionalmente hoje a gente não poderia ficar de fora, né, Cíntia, dessa quarta-feira, Dia da Consciência Negra. É isso, a gente trouxe essa conversa, essa reflexão aqui para você. Esperamos ter ajudado, né, no entendimento sobre a data, a refletir sobre a data, a levar conversas, né, para os seus grupos, na sua casa, onde você passar, porque é uma data importante que pela primeira vez é feriado nacional, esse Dia da Consciência Negra. Obrigada pela sua companhia. Se precisar trocar uma ideia, é só falar com a gente, né? A gente está disponível aí nas redes sociais, nos comentários aqui da transmissão do YouTube também. Então, vamos falar sobre isso, vamos melhorar a nossa sociedade por um mundo sem racismo. Um beijo para vocês, até a próxima.